E aí galera, dando continuidade na nossa aula, agora a gente vai falar sobre esqueleto apendicular. Não na aula passada, né, no outro link a gente tinha falado sobre o esqueleto axial, alguns ossos do esqueleto axial, né. Eu só estou colocando alguns principais para vocês, né. Na apostila de vocês provavelmente já tem todos os ossos, então agora a gente vai falar de esqueleto apendicular. O que é esqueleto apendicular? O esqueleto apendicular é os ossos que está composto pela clavícula, pela escápula e pelos dois braços, né, ambos os braços, e pela região pélvica e nas nossas pernas, que é considerada como membros inferiores, tá? Então, quem faz parte do membro inferior? Recapitulando aqui para vocês, ó, membro inferior, isso daqui é a clavícula, esta parte de baixo aqui, a parte de trás, é chamado de escápula. Este osso aqui, ó, este osso aqui é chamado de húmero. Lembra do húmero? Aqui, ó, essa região aqui tem o húmero. Depois a gente deixando como posição anatômica, né? Como uma posição anatômica, a sua mão. Lembra da primeira aula que nós tivemos aqui, que foi a aula presencial, que falamos sobre a posição anatômica, que quando a gente fala que as mãos espalmadas com a linha para o horizonte. Então, olhando dessa maneira aqui, ó, esse daqui é húmero, essa parte que está aqui, ó, da região do nosso polegar, o osso que passa aqui é chamado de rádio, e o outro osso aqui é chamado de una, tá? Então, recapitulando, o esqueleto apendicular ele possui 126 ossos. Então, ele inclui aqui na parte de cima a clavícula e a escápula, o húmero, o rádio e a una. Esse daqui são os ossos do braço e do antebraço. Depois temos os ossos do que? Do carpo, né? Depois temos os metacarpos e depois temos as falanges, né? Então aqui os ossos do carpos, a gente vai falar de trapézio, de trapezóide, de capitato, de amato, de escafoide, de semilunar, de piramidal e piciforme. Esses são os ossos que componentes do nosso carpo. Além disso, temos os ossos do metacarpo, que são esses ossos aqui, são chamados de metacarpo. Então, carpo, metacarpo. E depois temos as falanges, né? As falanges a gente temos proximal, medial e distal. Proximal é porque está muito mais próximo ao nosso corpo, medial é porque está no meio e distal é porque está muito mais longe. Então, recapitulando, esqueleto apendicular dos membros superiores inclui clavícula, inclui escápula, inclui húmero, inclui rádio, inclui una, carpo, metacarpo e as falanges, né? As falanges a gente tem proximal, medial e distal. Depois temos o metacarpo. Aqui temos os ossos do nosso carpo, né? Os ossos do carpo a gente tem trapézio, trapezoide, capitato e amato, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Esses são os ossos que a gente tem no nosso carpo. Vocês vão ter aí na apostila de vocês, se vocês não tiverem, procurem no Google, ou até mesmo eu vou mostrar aqui, eu vou ver se eu tenho um slide aqui mostrando os ossos do carpo, tá? Então os ossos do carpo temos trapézio, trapezoide, capitato e amato, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Isso corresponde que esses daqui são os ossos que a gente está falando do esqueleto apendicular. Não confunda com o esqueleto axial. Então o esqueleto apendicular é clavícula, escápula, húmero, rádio, una, ossos do carpo, metacarpo e falanges, proximal, medial e distal, tá? Dos dois lados aqui nós temos membros superiores, tá? Membros superiores, temos escápula direita, escápula esquerda, clavícula direita, clavícula esquerda e húmero dos dois lados, unas dos lados, rádio dos dois lados e assim sucessivamente, tá? Então, para vocês ficar claro aqui que as falanges, que é dos nossos dedos, se você vê, ó, os nossos dedos têm repartições, né?
Então temos repartições. Então essa repartição do nosso dedo aqui, ó, mostrando aqui mais próximo para você, é proximal. Essa daqui, ó, medial. E essa daqui é distal. Isso daqui é metacarpo. Isso daqui é carpo. E no carpo temos os ossos do carpo, que é trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Esses aqui são parte dos meus membros superiores. Esses são os ossos somente do membro superior. Então os ossos do membro superior é clavícula, escápula, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo e as falanges. Lembrando que no nosso carpo temos os nomezinhos: recapitulando, trapézio, trapezoide, capitato, amato, amato é com H, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Ossos do nosso carpo, ó, são ossinhos, né? Ó, vou trazer aqui perto para aqui para vocês, ó, que são os ossinhos, né? Esses ossinhos aqui, cada um deles tem o nome, né? Trapézio, trapezoide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, tá? Então esses daqui são os ossos componentes do nosso carpo, tá bom? Espero que vocês estão entendendo aí, tá? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Para ficar mais fácil para as atividades futuras, né? Então, lembrando que o esqueleto apendicular, ele não faz parte do esqueleto axial. Lembrando que o esqueleto apendicular que a gente está falando aqui agora, ele tem 126 ossos, né? Voltando para cá, ó, eu vou colocar uma figurinha aqui da região pélvica para vocês, tá? A região pélvica é uma região que a gente tem aqui que é onde a maioria das pessoas considera como bacia, né? Então muitas das pessoas considera isso daí como bacia, né? E não é bacia, é região pélvica, cintura pélvica, né? A cintura pélvica, ela é praticamente isso daqui, como se fosse no nosso esqueleto, né? A cintura pélvica. E o que é essa cintura pélvica? A cintura pélvica, ela tem alguns nomezinhos, né? O nomezinho é o que? Essa parte que vai fazer essa voltinha aqui, ó, esta volta aqui é chamada de região ilíaca. Ilíaca. Lembra que quando a gente falou dos quadrantes lá nas primeiras aulas nossas presenciais, a gente falou que temos a região ilíaca do quadrante. Ilíaca porque ela está localizada aqui na região pélvica, nesta região chamada ilíaca. Esse meio aqui, ó, esse meio que é considerado este meio aqui, vou levar esse esqueleto mais próximo de vocês aqui para vocês darem uma visualizada. Ó, este meio aqui, ó, este é chamado lá de fossa ilíaca. Se aqui a gente tem a região ilíaca, aqui nós temos a fossa ilíaca. Beleza? Olhando para cá, ó, olhando para cá, a gente tem aqui, ó, o pubis e também temos a síntese pubiana. O que é a síntese pubiana? A síntese pubiana é essa partezinha aqui cartilaginosa que a gente está mostrando aqui, ó. Essa daqui é a mesma que o meu dedo está aqui. Síntese pubiana. O pubis é esta região aqui. Esta região aqui é chamada de pubis. E o isquio é, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas o isquio é esta parte que tem um furinho aqui, tá? Essa parte que tem um furinho aqui chamado de isquio. Então, ilíaca, fossa ilíaca, síntese pubiana, né? Quando a gente fala ali da síntese pubiana, que é onde tem o nosso dedinho aqui, o pubis, né? E além disso temos a região do isquio, né? Tudo isso daí são ossos componentes da região pélvica. Então, ó, parte de cima, ilíaca, meio, fossa ilíaca. Olhando aqui no meio, aqui também embaixo, onde tem cartilaginoso, é chamada de síntese pubiana. Esta parte aqui é chamada de pubis. E na onde que tem aqui na parte interna, né? Que vocês não vão conseguir enxergar aí, ou talvez consiga, né? Esta parte aqui é chamada de isquio. São ossos da nossa cintura pélvica, né? Então o osso da cintura pélvica, ela faz parte aí os nomes, né, da cintura pélvica aí, tá bom?
a gente olhando lá, falando da perna, né? Então na nossa perna a gente tem o fêmur. O fêmur é considerado o maior osso do corpo humano, né? Então esse danadão aqui, ó, é chamado de fêmur. Olha o tamanho, né? O fêmur. Aqui quando muitas das vezes vocês falam que é a bolacha do joelho, é chamado de quê? Patela, né? A patela, como vocês podem notar na figura, é a mesma que tem aqui juntamente com esse daqui, ó. Pequenininha, tá? Então é onde que faz nossas articulações aqui. Esse osso maior que vocês podem analisar aqui na perna de vocês colocarem a mão na perna de vocês e até aqui olhando pelo esqueleto, vocês vão ver que é a tíbia e a lateral é a fíbula. E depois a gente tem quem? Se na mão a gente tem carpo, nos pés a gente tem tarso. Não confunda ossos do tarso com os ossos do carpo. Tarso, metatarso e falanges. As falanges ela continua das mesmas maneiras: proximal, medial e distal, tá? Então ela tem aqui a divisão proximal, medial e distal. Esse osso aqui que é maior aqui é chamado de metatarso e os ossos que tem aqui estão relacionados ao tarso, né? Então temos falando da nossa perna. Então recapitulando aqui melhor para vocês: região ilíaca, essa daqui é a fossa ilíaca, isso daqui é pubis, isso daqui é símfise pubiana e aqui dentro tem o isquio. Aqui o úmero, patela, a tíbia, a fíbula, o tarso, o metatarso e depois temos as falanges: distal, proximal, medial e distal, tá bom? Esses aqui faz parte dos nossos ossos do esqueleto apendicular. Lembrando que lá no nosso carpo a gente não falou que tinha trapézio, trapezóide, capitato, amato, escafoide, semilunar, piramidal e psiforme. No nosso tarso nós também temos os ossinhos também, nome de ossos. Olhando pelos nossos ossos aqui, a gente tem o seu teto desabou, perdeu o chão. Desculpa aí, pessoal. É porque o telefone toca, né? E a gente tem que só recusar ali a chamada. Beleza? E como a gente falou lá do carpo que temos ossinhos, a gente também tem ossinhos do nosso tarso, tá? O nosso tarso a gente tem os cuneiformes, né? Cuneiforme medial, cuneiforme lateral e cuneiforme intermédio, tá? Então temos os três cuneiformes, que é no nosso tarso. Depois temos o cuboide, temos o navicular, temos o calcâneo, tá? Esses daqui são os ossos que a gente fala que é da região do nosso tarso, né? Então a região do nosso tarso a gente tem os cuneiformes lateral, medial e intermédio. A gente também temos o cuboide, a gente tem o calcâneo, a gente tem o talos e temos o navicular, tá? Então esses são os ossos que compõem o nosso tarso: três cuneiformes, um cuboide, um calcâneo, um talos e um navicular. Lembrando que são 7 ossinhos que a gente fala aí no nosso tarso, tá? No nosso tarso a gente tem 7 ossos: 3 cuneiformes, lateral, medial e intermédio. Temos o cuboide, temos o calcâneo, temos o talos e temos o navicular, tá? Então ossos do nosso tarso. E tudo isso daqui que a gente acabou de falar, estamos falando de esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular possui 26 ossos. Beleza? Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Ela é simples, né? Mas é de bom coração. Estamos fazendo da maneira do possível para passar os conteúdos para vocês. E hoje eu senti a vontade de fazer uma videoaula para vocês, né? Para vocês terem o esqueleto e mostrando pelo esqueleto, eu acho que se tornaria um pouco mais fácil. Então, mais ou menos assim que a aula que vocês teriam presencial. Lógico que a aula presencial nós teríamos corais, né, falando sobre frontal, parietal. E hoje eu só estou sozinho, estou na escola gravando essa aula para vocês, tá? Espero que vocês gostem da aula de hoje, no dia 9/4, né? Às 19h15 ela já iniciou aí para vocês aí. Vou mandar o link para vocês, tá?
E bem provável com as atividades também. Tá? Mas as atividades não é o caso, eu quero que vocês entendam, que vocês aprendam o sistema ósseo, tá? O sistema ósseo ele é muito importante porque você vai ter que levar para a vida toda, né? Tudo que onde a gente fala de você trabalhar no serviço de urgência ou dentro de um serviço de unidade básica, quando você atende a primeira vítima ali, ou se trabalhar no serviço de APH, que é atendimento pré-hospitalar, se tem pessoas com fratura, você tem que saber qual é o nome daquele osso. Então, quando a gente entende, aprende o sistema esquelético, jamais a gente vai esquecer na onde está localizado o escafoide, na onde está localizado o occipital, na onde está localizado o navicular. Então, muitas das vezes a gente confunde nomes, né? Principalmente os nomes do carpo e o nome do tarso. Né? Mas isso daí é com tempo, isso daí é com estudos, né? Então, vocês estudando, assistindo essa aula com frequência, eu tenho certeza que vocês não irão esquecer. Eu tenho certeza que a turma é ótima, principalmente para armazenar, né? O cérebro está aí ativo, né? Estudando. Em vez de vocês ficar vendo vídeo aí em lives aí, ó, assiste o professor falando sobre o sistema ósseo, que vocês vão aprender muito bem, tá? Espero que vocês gostem. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Que um bom final de semana aí, um bom feriado que vocês têm amanhã e um bom final de semana aí, tá? Na graça de Deus, a gente estará fazendo da maneira possível. E até a próxima aula. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.